Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal. E hoje eu quero trazer para vocês os ataques iniciais dos Estados Unidos e de Israel contra militares do Irã posicionados pelas regiões mais sensíveis no Oriente Médio e contra células terroristas também apoiadas pelos persas. Uma análise bem interessante que eu quero trazer para atualizar vocês sobre esse andamento que pode gerar ali consequências mais graves por toda a região do Oriente Médio. Mas antes, é claro, peço encarecidamente que se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, dê um joinha no vídeo, compartilhe com amigos para que o YouTube ele entenda que é um vídeo relevante e que ele possa distribuir para mais pessoas, para termos ainda mais um ganho e uma relevância a mais na comunidade geopolítica. E, é claro, peço também que vocês entrem na nossa loja lá do Área Militar, umapenca.com/área militar. Nós temos aqui diversas camisetas com estampas incríveis, estampas para todos os gostos, seja ali o torcedor da Ucrânia, seja o torcedor dos Estados Unidos, um torcedor da Rússia, um torcedor do Brasil também. Temos ali estampas incríveis. Temos até agora camisetas do foguete Raptor com os 33 motores em sequência de ignição. Temos aqui a camiseta do Mossad, do F-22, camiseta até do canal, camiseta do brasão de armas da Rússia, camiseta do brasão de armas da Ucrânia. Então temos aí para todos os gostos. Inclusive temos aqui a camiseta da Kalashnikov, a K-47, uma camiseta linda, realmente brilhante, com tecido incrível e com uma estampa de alta qualidade. É claro, só encontra aqui no site do Área Militar, umapenca.com/área militar. E vamos para então o que interessa, vamos para o conteúdo relevante e interessante aqui no canal. Na data do dia 29 de dezembro, os Estados Unidos e Israel e também os aliados dos Estados Unidos, próximos ali na região, que já estão ali posicionados, eles conduziram uma série de ataques muito particulares, coordenados na região da Síria, contra células terroristas. Mas o que chamou a atenção foi que oficiais de alto escalão do Irã foram mortos nesses últimos ataques. Aproximadamente 11 oficiais superiores da Guarda Revolucionária do Irã foram mortos nos últimos ataques no dia 29 de dezembro, no aeroporto da região de Damasco, no aeroporto internacional de Damasco, na Síria. Então, esses membros visados faziam parte da força da Guarda Revolucionária do Irã que estavam posicionados na Síria. E esses ataques foram coordenados e aprovados, é claro, pelos Estados Unidos, mas foram coordenados por Israel. Mas por que Israel estava atacando especificamente esses indivíduos dentro da Síria? Porque são esses os responsáveis por coordenar e também oferecer armas para as células terroristas que alimentam dentro da Síria e também no Líbano o grupo terrorista Hezbollah, que realiza ataques dentro de Israel na porção norte da fronteira. Então foi realmente um ataque certeiro que custou a vida de 11 oficiais e outros também ficaram feridos, oficiais de alto escalão do Irã. E foi, sem dúvida alguma, uma cartada certeira de Israel. Então, um dos comandantes que também ficou ferido, né, nesse ataque foi o Major-General Golan do Irã. E Irã, o país, né, o Irã, o governo do Irã, disse que vai haver sim uma retaliação, vai haver uma vingança pela morte desses militares de alto escalão. Então, certamente vamos observar nesse início de janeiro ou até mesmo em fevereiro, porque o Irã ele demora para reagir, mas quando reage realmente traz muitas
competências nos seus ataques contra seus inimigos. Então, esses ataques chamaram a atenção especificamente porque foi coordenado por Israel, que raramente ele comenta, o governo israelense comenta sobre esses ataques, principalmente na Síria, mas continua reiterando que não permitirá que o seu inimigo, o Irã, no caso, se entrincheire na região da Síria e protocole e coordene atividades do Hezbollah para atingir a região norte de Israel. Então, Israel tem, sim, sem dúvida alguma, atacado regularmente alvos na Síria desde 2017, isso não é uma novidade, para enfraquecer, sem dúvida alguma, as tentativas do Irã de utilizar esses agentes de independentes, que tem um vasto arsenal ali em suas mãos, seja de foguetes também a equipamentos lançadores, que tem prejudicado a estabilidade do norte de Israel. Então, sem dúvida, foi um grande ataque de Israel, apoiado, é claro, pelos Estados Unidos e aliados, e o que chamou atenção também, além desse ataque, foram os ataques às ações seguintes dos Estados Unidos e dos seus aliados, no dia 30, no dia 31 de dezembro e também no dia 1º de janeiro de 2024. Realmente, as atividades no Oriente Médio estão se confluindo, estão piorando a cada dia e as chances de uma desordem é iminente. E vamos comentar mais à frente sobre esta possibilidade. E o mais interessante é que o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, ordenou que os militares americanos realizassem ataques contra grupos iraquianos apoiados pelo Irã. Foi a primeira vez que Joe Biden assumiu uma postura mais agressiva frente a essas distrações dentro da porção mais ao norte do Oriente Médio, centro-norte do Oriente Médio, que tem prejudicado as atividades americanas, estabilidade americana na região, tanto do Mar Vermelho, quanto também na própria Força Terrestre Americana na região da Síria e Iraque. Então, esses ataques foram certeiros. Ao todo, foram 3 ataques em 30 de dezembro, ataques noturnos, muito provavelmente por forças especiais e também operados pela Força Aérea Americana, contra a região no leste da Síria. Foi especificamente bem próximo de uma passagem de fronteira com o Iraque, que mataram ao menos 6 terroristas aliados e também apoiados pelo Irã. Então, esses ataques na região da fronteira de Bocamal, ali bem próximo com o Iraque, né, leste da Síria, esses ataques ocorreram horas depois do grupo que é considerado um guarda-chuva apoiado pelo Irã, esse grupo iraquiano, ele que é conhecido como a Resistência Islâmica, tem reivindicado um ataque preciso contra uma base americana na cidade de Erbil. Então, foi, sem dúvida, uma retaliação americana dentro do Iraque após esse ataque da Resistência Islâmica. Então, a estratégia, nesse momento de Teherã, de limitar as suas respostas militares a representantes independentes nas regiões da Síria e Iraque, ou seja, não ataca diretamente, mas entrega essa capacidade nas mãos desses terroristas. Por quê? Há uma possibilidade de entregar essas baixas, esses danos aos americanos e seus aliados, para que não haja uma retaliação, um início de ataque americano contra o seu próprio país, por exemplo, o Irã. Então, eles usam essa maquinaria de terrorismo em todo o Oriente Médio, visando reduzir os movimentos e as ações de Israel, dos Estados Unidos e de seus aliados. E isso já é, um bom tempo, uma atividade já bem padronizada do Irã, que inclusive os Houthis, na porção mais do Mar Vermelho e na Península Arábica, vem atuando como uma guerra de procuração contra Israel e também atividades de pirataria, atividades contra navios comerciais na região do Mar Vermelho, atacando com mísseis e foguetes. Então, esses ataques iniciais americanos contra esses militares, ou melhor, esses terroristas do Irã na Síria
representaram o fim das tentativas fracassadas, por exemplo, de Joe Biden em deixar nas mãos dos governos tanto do Iraque quanto da Síria. Mas Bashar al-Assad, ele é inimigo dos americanos, né? Ele é considerado um ditador na região. Por que os americanos deixariam nas mãos dele, né? Isso é no sentido de você reportar essa situação para o governo através de aliados ali na região do Oriente Médio, seja Arábia Saudita ou Emirados Árabes Unidos, de tentar mediar esta situação, fazer com que force o governo do ditador Bashar al-Assad tomar posições mais fortes e também entrar mais em diálogo com o Irã para tentar reduzir essas atividades terroristas, mas não deu muito certo. Vimos aí diversas bases americanas sendo atacadas e navios também, posições mais próximas da região do Iraque também sendo alvos desses terroristas. Então, esses ataques aéreos americanos na região do Iraque atingiram 2 postos terroristas e também um grande armazém de armas que recentemente foram abastecidos com lança-foguetes e munições vindas do Irã. Então, além desses armazéns também, os ataques tiveram como alvos comboios paramilitares que haviam chegado do Iraque, dentro da Síria para abastecer essas células terroristas, que provavelmente essas células terroristas iriam beneficiar os grupos Hezbollah ali na porção mais ao sul da Síria para atingir a região norte de Israel. Então, esse aumento da tensão colocou, sem dúvida alguma, Bagdá, a capital do Iraque, numa posição bem delicada. Inclusive, o primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al-Sudani, ele tentou aliviar essa tensão, né, essas crescentes tensões com os grupos terroristas, na tentativa de remediar essas tensões com os Estados Unidos, e também foram esses grupos que colocaram esse presidente iraquiano no poder, ou melhor, o primeiro-ministro. Então, a região de Deir ez-Zor, na região da Síria, ao longo da fronteira com o Iraque, tem sido uma das áreas estratégicas do Irã para protocolar e coordenar suas células terroristas em favor ali de um levante contra os militares americanos. Então, eles são utilizados como uma guerra de procuração, como peças de independentes que fornecem condições para que eles ataquem posições americanas, ataquem posições israelenses. E isso já não é uma novidade, isso já acontece há muito tempo. Inclusive, já tem muitos dados que confirmam que essa guerra de procuração feita pelo Irã já acontece desde 2011 na Síria, quando a guerra civil ela iniciou na região por conta do ditador Bashar al-Assad. Então, o Oriente Médio, nesse momento, está se aproximando cada vez mais de um limite para um grande conflito na região do Oriente Médio, principalmente após os ataques do Hamas, esses ataques terroristas, em 7 de outubro de 2023, que ali matou mais de 1.200 pessoas em poucos dias ali de atentado. E então, poucas horas do início da guerra em Gaza, propriamente o grupo xiita terrorista Hezbollah na região do Líbano e também na porção sul da Síria começou a disparar ali contra cidades, aldeias no norte de Israel e em solidariedade aos palestinos que estavam sendo atacados, segundo eles, pelos israelenses na região de Gaza. Então, desencadeou diversas séries de ataques israelenses como resposta para tentar minar essas células terroristas do Hezbollah lá na região. Então, resumidamente, os americanos também transferiram diversos porta-aviões, ao todo 2 porta-aviões na região do Oriente Médio, também os seus grupos de ataque, que ali passam quase de 10 mil homens prontos para ação,
enquanto também as bases americanas na Síria e no Iraque foram alvos desses terroristas apoiados pelo Irã. Então, cada um desses teatros que vocês percebem, quem acompanha o canal Área Militar sabe muito bem sobre toda essa trajetória, tem o potencial, sem dúvida alguma, de desencadear o que a gente chama de ataques de conflagração em todo o Oriente Médio. Ou seja, há uma união de agentes terroristas e também nações árabes que poderiam se juntar e iniciar alguns levantes ali contra, por exemplo, Israel. Ou células terroristas apoiadas pelo Irã poderiam, de uma forma mais constante, iniciar ataques conflagrados contra posições de Israel, contra posições americanas e também britânicas e de aliados, por exemplo, como a França. E, inclusive, os Houthis, também apoiados pelo Irã, têm disparado diversas vezes contra as força-tarefa naval americana. E, inclusive, os americanos lançaram a Operação Guardião da Prosperidade para tentar reduzir esses ataques, principalmente contra navios militares e também navios mercantes, que é ali a região do Mar Vermelho e também na Península Arábica. É um dos principais portos, uma das principais vias econômicas ali de petróleo, de contêineres de produtos até a região da Europa e também a que abastece a região da América. Então, é extrema importância essa rota ser protegida por uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. E vejam só, se um navio de guerra dos Estados Unidos for atacado, for atingido ali na região, o que vai acontecer? Então, claro que Joe Biden já iniciou essa coalizão internacional e também iniciou os ataques contra militares do Irã e também células terroristas apoiadas pelo Irã. Então, em meio a essa tensão e liderança dos Estados Unidos, o próprio Reino Unido se preparou e se prepara ainda para ataques de alta intensidade contra os rebeldes Houthis no Iêmen, principalmente após alguns navios no Mar Vermelho, de bandeira também britânica, serem alvos desses ataques. Então eles estão se preparando e a qualquer momento pode desencadear uma grande ofensiva contra esses indivíduos, esses terroristas apoiados pelo Irã. E o que o Reino Unido poderia utilizar nesta ocasião, né? Temos aqui dados bem importantes, bem interessantes, que indicam que podem envolver, é claro, aviões de guerra, né, da Força Aérea Real, e também da Destroyer, por exemplo, o HMS Diamond, que é o Type no 45, operado pela Marinha Britânica, que já destruiu com sucesso no passado recente um drone terrorista, um drone de ataque bem no Mar Vermelho no mês de dezembro, recentemente. E é claro que quais os equipamentos que poderiam ser utilizados em sua totalidade, não há dados suficientes para isso, porque pode ser utilizado diversos outros equipamentos. Mas, no âmbito ali mais comum que já sabemos, o Reino Unido poderia usar os Typhoons, que podem estar estacionados na região do Chipre, ali na região do Mediterrâneo, que seria muito mais fácil retalhar essas regiões conflagradas dos terroristas, mas também, inclusive, sendo operados também no Iraque e na Síria em apoio aos Estados Unidos na sua coalizão. Então acredita-se que os aliados estão atualmente, sem dúvida, tentando persuadir esses países, inclusive europeus, a trabalhar junto com os Estados Unidos e o Reino Unido para iniciar diversos levantes e aumentar ainda mais essa coalizão internacional e proteger as principais vias comerciais, seja no Mar Vermelho, seja no Mediterrâneo e também na Península Arábica, onde passa ali grande parte da economia global. E recentemente, em 1º de janeiro, no primeiro ano do ano, houve ali novos ataques de mísseis contra as forças americanas na Síria. Foi relatado ali diversos mísseis e foguetes contra alguns campos de gás controlados ali pelos americanos, que protegem principalmente para a região
ali daqueles rebeldes que estão sendo apoiados pelos americanos. Foram disparados mais de 8 ataques, mais de 8 mísseis. Isso foi muito perigoso para a estabilidade americana na região. Um dos motivos de Biden já autorizar diversos ataques contra militares do Irã e também seus apoiadores e também seus apoiantes dentro da Síria e do Iraque. Inclusive, houve também uma conflagração naval na região do Mar Vermelho na manhã de 1º de janeiro, e o mais estranho é que o Comando Central americano ele não fez nenhum tipo de declaração até o momento que esse vídeo foi realizado. O que aconteceu na região sul ali do Mar Vermelho, que diversas embarcações navais, é claro, diversas embarcações americanas e também dos Houthis entraram em conflito, e isso foi repassado por vazamentos feitos por militares americanos para as principais mídias aí, do Ocidente, e que parece que pelo menos 2 mísseis de cruzeiro antinavio foram lançados contra um navio da Marinha Americana, mas também houve rumores sobre possíveis trocas de tiro entre a Marinha Americana e algumas embarcações dos Houthis muito próximo da costa do Iêmen. Mas, até o momento, o Comando Central americano responsável por toda essa região do Oriente Médio e por essas operações navais também, sem dúvida alguma, não se manifestou a respeito dessas informações que foram vazadas e que foram já sim confirmadas, mas, no entanto, não se pronunciou e nem o Pentágono também se pronunciou. Então, era esta análise que eu queria trazer aqui para vocês, uma análise que ficou mais aprofundada, com um tempo maior de vídeo. É claro, peço também que não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, dar um joinha, compartilhar com amigos, para que o canal ganhe ainda mais relevância aqui na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença, tenha um ótimo início de 2024 e até o próximo vídeo aqui no canal.